Olá, meu querido, como é que você está? Espero que você esteja bem, desfrutando do amor, da graça, da bondade do Senhor Deus sobre sua vida. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma reflexão na palavra do nosso Deus. Algumas semanas atrás tivemos falando sobre a má comunicação. Recorremos a algumas palavras, alguns textos do livro de Provérbios. Mostramos o quão perigoso é usar da má comunicação. Isso traz prejuízos para quem usa da má comunicação, traz consequências ou danos para quem é alvo dessa má comunicação. E vimos passagens que relatam, que narram, registram a visão divina, a forma como Deus vê quem assim procede. Também recentemente estivemos falando sobre o tema guerra de informação, não é? E por ser um assunto por demais importante, algo que ainda nos incomoda, nós queremos seguir falando sobre esse tema. E hoje eu queria pensar sobre o perigo ou os perigos que corremos quando tentamos justificar nossas palavras, não é? Ou nossas ações. É bem comum as pessoas se justificarem ou justificarem suas palavras ou suas ações, não é? Apontando um culpado. É por isso que nós, vez por outra, ouvimos ou assistimos pessoas dizendo: olha, eu fiz isso porque fulano fez aquilo, ou tive essa atitude porque a situação era essa. E assim as pessoas vão transferindo suas responsabilidades para os outros. Agora precisamos perguntar a nós mesmos, a estas pessoas, o seguinte: será que essa forma de ver, será que essa visão, essa compreensão, a maneira de lidar com essa questão da comunicação, das palavras, tentando se justificar, transferir a responsabilidade para outros, será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus concorda com isso? Eu queria pensar sobre esse assunto, e eu queria começar com uma passagem de Lucas, quando ele estava registrando o dia a dia do Senhor. E dentro desse contexto da comunicação, das palavras, o Senhor então fez uma advertência, chamou a atenção dos ouvintes para algo bastante significativo, como sempre, como o Senhor, o mestre dos mestres. Então, em Lucas capítulo 6, versículo 43, vamos até o versículo 45, diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. E a conclusão de Jesus é: porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração é um grande problema e precisamos dar atenção devida a ele. Então, o que Jesus mostra nesta passagem é que nossas palavras são resultado, ou seja, são fruto do que está enraizado no nosso coração. Ou seja, os problemas com palavras revelam problemas do coração. O coração deve ser cuidado, devemos dar atenção devida a ele. Dele procede tudo aquilo que não deveria proceder, mas procede porque somos pecadores. Também é um texto, ainda no Novo Testamento, que trata sobre esse fato. E é o texto de Tiago, capítulo 4, quando Tiago apresenta uma compreensão correta, precisa, sobre a dinâmica das palavras. Então, em Tiago 4, do 1 ao 3, diz o seguinte: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde?
senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjares em seus prazeres. E ele conclui: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga ou inimizade contra Deus? Então veja que Tiago, ele coloca isso bem claro diante de nós. Então veja que ele não está atribuindo ou colocando na conta da falta de habilidade das pessoas, quando estas buscam trazer solução aos seus problemas, nem tampouco na ausência de técnicas, as contendas que existem entre as pessoas. Essa contenda, essa briga que há entre nós e que se revela pelas palavras, elas não são resultado da falta de habilidade que este ou aquele tem, ou pela ausência das técnicas. Mas Tiago vai colocar a culpa, a responsabilidade sobre os desejos do coração humano, não é? Quando disse que as contendas vêm dos prazeres que militam na carne humana, no coração humano. Como eu li aqui em outra tradução, ele diz, olha, de onde vêm essas coisas? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Então, são esses prazeres que estão lutando, batalhando dentro das pessoas que causam esses danos e produz ou leva as pessoas a ter esse comportamento por meio das palavras. Então, para Tiago, as contendas têm como causa justamente esse desejo que luta, que batalha dentro do coração humano. Isso não significa que desejar é errado. Há desejos bons. O problema é quando esses desejos, mesmo sendo bons, eles são manifestados de forma equivocada. Então, o problema está nas paixões que guerreiam no coração humano, em busca de controle. Não é? Como disse Paul David Tripp, quando certo conjunto de desejos guerreiam por espaço em nossos corações, então isso vai afetar o modo como lidamos com as pessoas ao nosso redor. Então temos que analisar, será que existe no meu coração um conjunto de desejos que guerreia, por espaço em meu coração? Se isso é uma realidade, certamente você deve entender que isso vai afetar a forma como você lida com o outro. Então aquilo que comanda o teu coração, meu coração, nosso coração, aquilo que está no controle vai controlar nossas palavras, vai comandar nossas palavras. É por isso que nós causamos tantos danos o dano, às pessoas em nossa comunicação. E quando um desejo se torna assim, um desejo pelo qual nós damos tudo que temos, não é? Quando surge essa exigência, então nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que comanda o nosso coração é o que comanda a nossa palavra. E por isso é que nós então causamos esses danos à vida das pessoas. E mais, quando um desejo se torna uma exigência, aí a idolatria se instala no coração da gente, no nosso coração. Isso porque a idolatria, segundo o próprio Paul David Tripp, ele diz que a idolatria é quando o coração de alguém é controlado ou governado por qualquer coisa que não Deus. Então, se o nosso desejo é mais forte do que a presença de Deus em nosso coração, então a idolatria está presente. Por essa razão, esse desejo ele vai ser elevado e ele vai levar a pessoa a produzir um discurso idólatra, a ponto de querer dominar, não é aquele que está envolvido nesse processo. Esse desejo vai lutar por controle, a ponto de exigir do outro. Isso vai se evoluindo
e vai sendo visto pela pessoa como uma necessidade que deve ser suprida. E quando essa necessidade não é satisfeita, quando essa expectativa não é satisfeita, então isso vai levar o indivíduo a se desapontar com o outro. E isso vai se aprofundando, porque parece que, segundo Tiago, isso vai levar a pessoa a querer punir o outro. Por exemplo, no versículo 2 ele diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Então veja que isso pode levar à cobiça, à morte, à inveja, tudo isso porque ele produz no coração essa expectativa. E quando isso não é uma realidade, não se torna uma realidade, causa todo esse dano. E aí Tiago vai concluir afirmando que isso é um caso de adultério espiritual. Quando ele diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, ele vai mostrar isso, não é? E nós precisamos cuidar eliminar esse adultério espiritual em nosso coração. E aí vale a pena a gente ouvir o pastor Paul D. Tripp quando ele diz que não resolvemos nosso problema com palavras iradas até tratar humildemente do adultério e da idolatria de nossos corações. Então, entenda, querido irmão, que nossos corações precisam ser trabalhados, protegidos, analisados, avaliados, inclusive em tempos de quarentena. Precisamos tomar cuidado quando nos comunicamos com as outras pessoas. Paulo, quando ele vai falar sobre a fala, a comunicação com o próximo, ele diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, não é? Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse deve ser o nosso chamado. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Então temos que cuidar do nosso coração, e porque dele vai proceder palavras que vão trazer problemas para nós e para o próximo. Então eu queria finalizar chamando a atenção para aquilo que Salomão disse em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ele diz: de tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus foi nessa mesma direção, quando disse que do coração surge tudo que não presta. O adultério, o assassinato, o ódio e por aí vai. Então o coração é um lugar que deve ser protegido, cercado e não permitido que ele fique à vontade. E faça o que bem entende, inclusive em palavras. Então que Deus seja o controle do teu coração, do meu coração, do nosso coração, e não os nossos desejos, porque se isso acontecer, estaremos sendo idólatras e estaremos consequentemente adulterando espiritualmente. Estaremos, em vez de ter Deus no comando, nós estaremos com esses desejos no comando. E isso é ruim, é péssimo, isso não é da vontade de Deus. Então que Deus te ajude nesse tempo de quarentena junto com os seus, e não permita que as palavras elas causem danos à vida das pessoas, né, daqueles que estão ao seu redor. Pelo contrário, que elas sejam palavras que edificam, palavras que ajudem as outras pessoas, como Paulo diz em Efésios 4:29. Que o ouvinte possa determinar aquilo que devemos falar, ou seja, o bem-estar deles, e não o nosso próprio bem-estar. Não sejamos idólatras, não sejamos adúlteros espirituais. Sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que amam o Senhor, que prezam por esse Deus maravilhoso e também que honra as pessoas. Esse foi o grande mandamento que Jesus disse, né? Amar a Deus e o próximo. É isso que resume toda a lei. Então que Deus abençoe a sua vida e a sua família, e até o próximo vídeo, até a próxima reflexão, se Deus assim permitir.